Evangelho, quinta-feira na oitava de Natal, hoje festa de Santo Estevão Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira na oitava do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje dia 26, festa do Protomártir, Santo Estevão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o Evangelho de São Mateus e nos dá a grande graça de celebrarmos a memória de Santo Estevão, o primeiro mártir, o primeiro a oferecer a vida em nome de nosso Senhor. Assim nos apresenta o livro dos Atos dos Apóstolos, falando a respeito da morte de Santo Estevão, que foi acompanhada por Saulo, que mais tarde se converterá, ou seja, o grande apóstolo São Paulo. A morte de Estevão marca um sacrifício de amor pela conversão de Saulo. Assim como o Senhor entrega a sua vida nos Evangelhos pela salvação do mundo, entrega a sua vida nas mãos do Pai, a fim de que os nossos pecados sejam perdoados. Na narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos, Estevão é o primeiro na história dos cristãos a entregar sua vida como Jesus a entregou. E o faz durante a perseguição que Saulo desencadeia em Jerusalém contra os cristãos. Todo o episódio da morte de Estevão, São Lucas narra e apresenta em paralelo a paixão de nosso Senhor, mostrando os mesmos gestos de Jesus na pessoa de Estevão. O sacrifício ou a morte de Santo Estevão, o seu martírio, é para nós um testemunho do Evangelho que acabamos de ouvir. De fato, Estevão foi levado ao julgamento e foi condenado digno de morte. E o Senhor no Evangelho diz: não fiqueis preocupados com o que falar ou o que dizer, porque naquele momento o Espírito Santo haverá de falar e dar palavras tão acertadas da parte do Pai, que os inimigos não poderão nada contra vós. E de fato, as palavras de Estevão eram tão certas e tão iluminadas que ninguém conseguia opor-se a elas. Mas assim como Deus deu a Estevão palavras iluminadas, Estevão entregou por Deus o seu coração e a totalidade de sua vida. As palavras iluminadas de Estevão se encontram com um coração que em plena liberdade se entrega completamente
nas mãos de Deus. E age da mesma forma que o nosso Senhor. Na sua liberdade, Estevão une o seu sacrifício e suas dores à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma como o Senhor intercedeu pelo perdão dos pecados, Ele vai interceder para que não seja imputado contra os seus perseguidores aquele pecado que era cometido. E desse modo, Estevão testemunha para nós a autêntica vida cristã, aquele que em tudo busca ser como seu Senhor e entrega a sua vida por amor a Cristo e por seus irmãos. Estevão em nenhum momento voltou atrás sobre esse propósito, sabendo ele que o que lhe esperava era a morte. Não se levanta contra aqueles que o levam à morte, porque sabe que são seus irmãos, que Cristo veio por eles, para que também eles conheçam o seu amor e a sua misericórdia e sejam salvos. Então Estevão, entregando sua vida, reza por eles, a fim de que eles um dia, conhecendo o Senhor, arrependam-se dos próprios pecados e, por fim, assumam o compromisso de seguir Cristo perseverando até o fim. Estevão para nós é um testemunho daquele que persevera até o fim, entregando tudo o que é seu, na medida em que recebe tudo das mãos de Jesus. Que nós possamos, na alegria desse Natal, recordarmos que também na nossa vida somos chamados a viver como Estevão. O Senhor veio ao nosso encontro para que nós possamos oferecer a nossa vida por amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Estevão e pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.